Oi, meninos, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar do nosso último conteúdo, né, da terceira VA. Então, a gente vai falar um pouco sobre a bioética, sobre como deve ser a relação, né, do fisioterapeuta com o paciente. A gente vai falar sobre os direitos humanos e os direitos do paciente e sobre a humanização do cuidado. Tá? No final, a gente vai dar alguns exemplos de alguns casos clínicos para a gente entender, né, como que funciona a bioética, como que deve ser a relação terapeuta-paciente, quais são os direitos humanos, os direitos que o paciente tem, né, sempre dentro da humanização do cuidado. Então, aqui os nossos objetivos, né? Refletir sobre os conflitos e a aproximação entre a bioética e os direitos humanos enquanto áreas do conhecimento, caracterizar a relação fisioterapeuta-paciente, conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, observar os principais direitos do paciente e entender como se faz a humanização no cuidado. As referências estão aqui, né? Esse livro aqui está na biblioteca virtual, então tudo sobre bioética, né? Eu retirei desse livro, tá? Aqui no código de ética nosso, né? Do COFITO, tá lá, né? Como que deve ser a relação do fisioterapeuta com o paciente, tá? E um site que fala sobre os direitos do paciente e a Política Nacional de Humanização de 2013, tá? Qualquer um dos três é facilmente acessível na internet, tá bom? Bom, então a gente começa falando primeiro da origem, da evolução e do conceito de bioética. A gente já viu o conceito de ética, de moral, né, anteriormente, e a gente vai ver que a bioética, ela tem como a ética e a moral a sua base, né, filosófica. Então, a bioética, ela começou a se universalizar, né, a partir de 1970, como um fenômeno cultural. Isso para atender os desafios éticos decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos, né, dentro de algumas ciências, como a biologia, a medicina, né, e devido também à falência de alguns valores universais, principalmente na segunda metade aí do século XX. E aí esse termo, né, veio então para orientar eticamente como deve ser a conduta humana, então, no âmbito das nossas relações. Então, a bioética ela atingiu seu auge com a divulgação ampla, né, diretamente relacionada ao desenvolvimento dos meios de comunicação e do poder do ser humano de interferir de modo eficaz no processo da natureza, especialmente, né, no nascimento e na morte das pessoas. O autor, o Henry, né, Reich, né, na sua enciclopédia da bioética, define então bioética como um estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e dos cuidados de saúde, quando se examina esse comportamento à luz dos valores e dos princípios morais. Então, essa definição ela traz um caráter de bioética aplicada, né? Não significando, entretanto, uma nova moralidade ou um novo sistema ético, mas sim um sistema de reflexão na área das ciências, né, da saúde. Aqui só para a gente ter uma ideia, né, que também, como a gente viu lá atrás, a ética, a moral, ela tem a ver com a cultura e com a evolução da sociedade, né? Lá aí está mostrando um exemplo, né? Em 1969, né? Então, assim, como que era a relação dos pais com os filhos, dos professores com os filhos. E hoje, né, é o contrário.
Então vamos falar um pouquinho dos aspectos históricos, né? Então a Segunda Guerra Mundial, ela foi o principal palco de atrocidades comandada pelo ser humano. Houve massacres, torturas, experimentos científicos cruéis, violação de corpos e da moral de vários grupos, né? Perseguições, uso de armas de destruição e mutilação em massa, ausência de comprometimento com os recursos naturais, entre outros. E aí eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho de algumas dessas atrocidades, né? E aí pesquisas científicas nessa época ocorriam sem qualquer tipo de consentimento, de privacidade ou de garantia para os sujeitos das pesquisas, né? Então, com fins de pesquisa, as pessoas eram submetidas à contaminação, a situações insalubres, ou seja, situações perigosas, as condições extremas de frio e calor, a inanição, além de procedimentos indignos e degradantes da vida, né? Aqui como exemplo que eu falei, né? General Shiro Ishii, né? Ele propunha os mais bizarros experimentos. E aí um exemplo era pendurar a pessoa de cabeça para baixo até ela morrer, para poder ver quanto tempo uma pessoa aguenta de cabeça para baixo, né? Um outro exemplo aqui era o Dr. Whitman, né? Que ele martelava a cabeça de crianças, as quais ele mantinha amarrada para ver exatamente quantos golpes o crânio era capaz de suportar, né? Lá nos campos de concentração nazistas, de Dachau, né, ele injetava nas pessoas o vírus da malária para pesquisar como tratá-la. Inúmeras drogas experimentais foram utilizadas, né, e pessoas morriam aí de overdose. Então, esses são alguns exemplos das atrocidades que eram realizadas nas pessoas, tudo em nome da ciência, né? Então, essas atrocidades acometidas nas pesquisas, ocorridas nos campos de concentração, em condições absolutamente desumanas e, sobretudo, com pessoas que não tinham conhecimento sobre o que estava ocorrendo, resultaram, então, no final aí dos anos de 1940, na condenação de médicos pelo Tribunal de Nuremberg, né, por crimes contra a humanidade, por crimes de guerra, em razão de experimentos realizados com seres humanos. Em consequência, né, desse julgamento, em 1946, ou seja, 6 anos depois, foi elaborado um código de ética denominado então de Código de Nuremberg, que previa as condições para se realizar pesquisas em seres humanos. Mais tarde, em 1948, foi elaborada pela Organização dos Estados, né, pela ONU, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí a declaração, né, de Nuremberg, ela define normas de experimentação em seres humanos, destacando o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa, ou seja, aquele indivíduo que queria participar da pesquisa, ele tinha que consentir e ele tinha que saber tudo o que iria acontecer com ele. Deveria primeiro, né, haver experimentação em animal, para depois nos seres humanos, deveria ter ausência de risco, o pesquisador, né, ou experimentador deveria ser qualificado e a pesquisa ela poderia ser interrompida a qualquer momento, né, tanto por pedido do sujeito da pesquisa, né, quanto por alguma outra ocorrência. E aí, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, concebida então como direito do indivíduo ou da pessoa, reafirma então a dignidade da pessoa humana, ou seja, a sua liberdade imprescritível de dispor de si próprio, da sua existência e do seu corpo. E aí esses direitos consagram, né, o princípio da autonomia individual no seio das sociedades democráticas contra todas as tutelas e poderes abusivos. Ou seja, essa autonomia, eu quero, eu não quero, eu escolho, né?
E aí, em 1964, a Associação Médica Mundial promulgou uma regulamentação sobre pesquisa clínica que envolvia seres humanos, conhecida então como Declaração de Helsinki. A partir do crescente número de denúncias e notícias sobre abusos em pesquisas, em 1978, o governo americano, então, criou uma comissão para deliberar sobre os abusos nas pesquisas envolvendo seres humanos, tendo por conclusão a elaboração, então, do relatório de Belmonte, que trazia, né, à luz dos experimentos científicos, princípios bioéticos, que é o respeito à pessoa, a beneficência e a justiça. E aí esse relatório estabelece também critérios de aplicação desses princípios, como o consentimento informado, então a pessoa tem que consentir e ela tem que ser informada do que vai acontecer com ela, deveria ter análise dos riscos e dos benefícios e a seleção de sujeitos da pesquisa. No Brasil, então, no final da década de 1980, após o fim, né, do regime militar e com a promulgação da Constituição Federal, que contempla como maior valor a dignidade da pessoa humana, foi então publicada a Resolução número 1, de 13 de junho de 1988, do Conselho Nacional de Saúde, que estabelecia as normas nacionais para pesquisa em saúde. Alguns anos depois, então, em 1996, foi publicada a Resolução 196, de 1º de outubro, e logo depois, em 2012, ela foi modificada, né, e passou a ser chamada, então, de Resolução número 466, que representa aí um marco conceitual e prático das normas e diretrizes regulamentadoras da pesquisa envolvendo, então, os seres humanos. Essa resolução, ela incorpora, sob a ótica do indivíduo e da coletividade, sobre 4 referenciais básicos da bioética, que é a autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça. E ela visa, então, assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. Então, aqui são algumas coisas que ainda acontecem no dia de hoje, né, e que tem a ver aí com a bioética, né? Então, aqui, por exemplo, mostra uma notícia de um erro médico, né? Então, o paciente tem intestino perfurado durante uma lipoaspiração. Aqui, né, uma outra notícia, né, que tem também a ver com a bioética, que também tem a ver, né, com erro médico, com uso de substâncias inapropriadas, né, que a mulher morre após aplicar silicone automotivo na nádega, né, lá em Presidente Venceslau. E aí, então, a bioética aplicada, né, em 1979, Tom Bechupin e James Childress, né, na sua obra Princípios da Biomedicina, da Ética Biomédica, propõe, então, aquilo que se denominou bioética do principialismo, que é o que a gente tem hoje, né? Que embasa 4 princípios que a gente viu lá atrás, que é o que o Brasil adota: a não maleficência, a beneficência, o respeito à autonomia e a justiça. Para a gente entender, a não maleficência é a obrigação de não causar dano intencionalmente, né? Reportando-se ao primo non nocere, né? Que vem do latim, que significa primeiro não prejudicar. A beneficência, ela expressa a realização dos atos de misericórdia, de bondade, de caridade e se relaciona com a benevolência, né? Que é um traçado de caráter ou de virtude que dispõe de agir beneficamente em favor dos outros, né? Reportando-se ao sedare dolorem divino est, que também vem do latim, que significa a dor divina, né? Aí a gente tem também, então, a autonomia, que trata da capacidade que as pessoas têm para se autodeterminar,
livre tanto de influências externas que as controlem como de limitações pessoais que as impeçam de fazer uma genuína opção, né? De tal forma que o indivíduo autônomo ele haja livremente de acordo com um plano de ação que ele mesmo escolheu, podendo responsabilizar-se por essa escolha. E por último, a justiça, né? Que é o que é devido às pessoas, com aquilo que de alguma maneira lhes pertence ou lhes corresponde. E aí, né, a gente então tem que entender o que são os direitos humanos e a bioética, né? Então, o que que a bioética ela interfere aí, ou como que a bioética ela é capaz de dar, né, de dispor os direitos humanos. Então, os direitos humanos, em linhas gerais, ele é um conjunto de direitos básicos e inerentes a todos os seres humanos. E o principal documento que estabelece, né, o seu rol, ou seja, quais são esses direitos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, editada pela Organização das Nações Unidas em 1948. E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala que a Lei Internacional de Direitos Humanos é um corpo de instrumentos e normas que, embora acordada entre países, ela rege muito mais as relações entre os estados e seus povos do que entre um país e o outro. E os países pactuam, né, no âmbito internacional, um comportamento que deve ser adotado no plano nacional. Então, a maneira como o Estado trata seu cidadão, né, ele passa a ser uma questão de direito internacional, bem como nacional também, né? Então, o papel dos direitos humanos é de proteção dos direitos básicos e fundamentais inerentes a todos os seres humanos, assim como combater a injustiça, a violência, o despotismo, né, que é aquele poder absoluto, isolado, arbitrário, arbitrariedades, né, que são as violências em nome da lei, em nome da ciência, seja lá o que for, as violações a eles de maneira geral, tanto por meio dos seus tratados gerais e específicos, como dos órgãos que compõem a estrutura das Organizações das Nações Unidas. Então, o conceito de direitos humanos abrange algumas teorias que são chamadas de gerações ou dimensões de direito, né? Então, existe aí a primeira geração de direito, ou a primeira dimensão do direito, que é também chamada de direitos de liberdade, que diz respeito aos direitos civis e políticos. Ela corresponde, então, aos direitos de associação, de voto, da expressão livre de opinião, né? Sendo, portanto, considerada inerente ao ser humano, exigindo do Estado apenas a garantia que não sejam violados e que não interfira neles. A segunda geração, né, que é também chamada de direitos de igualdade, estão aí os direitos econômicos, sociais e culturais, que requerem, né, uma ação efetiva do Estado para sua realização. São 6 artigos, né, lá nos direitos humanos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante os direitos pertencentes a essa geração, tais como direito à seguridade social, ao trabalho, a um nível de vida adequado e suficiente, aos direitos autorais, a direito à educação, à saúde, lazer, repouso, habitação, saneamento, greve, né? Livre associação sindical, entre outros. A terceira geração, também chamada de direitos de fraternidade ou solidariedade ou transindividuais, são aqueles designados pelos direitos coletivos, que beneficia toda uma humanidade. Então, são aqueles que não se identificam com a titularidade individual, porque elas pertencem a todos, indistintamente, né? Tais como direito à comunicação, ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente,
a conservação do patrimônio histórico e cultural da humanidade, entre outros. A quarta geração, ela é o direito à democracia, à informação e ao pluralismo, ou seja, as diferenças, né? Alguns outros autores, eles chamam essa geração, né, eles têm essa geração como as que se refere, então, às pesquisas na engenharia genética, né, como a formação de clones, de bebê de proveta e aí vai. E a quinta geração, né, são oriundos de uma evolução cibernética, né, da tecnologia, das informações, da internet. Já para outros autores, né, ele fala que os direitos dessa quinta geração é o direito à paz, tá? Que está lá na terceira geração, desvinculado dos direitos, né, da terceira geração, por ser maior e supremo, tá? E aí, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela foi promulgada, então, no dia 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral, né, das Nações Unidas, e logo após essa Assembleia, solicitou a todos os países membros que publicassem o texto dessa declaração, e para que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições educacionais, sem distinção nenhuma, baseada na situação política ou econômica dos países ou estado. E aí, né? O porquê que ela foi promulgada? Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida, uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em comparação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, e considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é de mais alta importância para um pleno cumprimento desse compromisso. E aqui começa, né, os artigos, né, que são os direitos humanos, que aqui a gente só vai dar uma lidinha rapidamente, tá bom? Então, o artigo 1, ele fala que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos e são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O artigo 2 fala que todo ser humano tem a capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será
também feita nenhuma distinção, né, fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território e que pertença a uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação. Bom, então o artigo 3, ele fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 4 fala que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, que a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O artigo 5, que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E o artigo 4, que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. O artigo 7 fala que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, e que todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. No artigo 8, todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei, e o artigo 9, que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. No artigo 10, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justiça e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre os seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. No artigo 11, ele fala que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido aprovada de acordo com a lei, em julgamento público, na qual lhe tenha sido assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional, e também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então, no artigo 12, fala que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. E todo ser humano tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. No artigo 13, fala que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado e que todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. No artigo 14, todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito ele não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. No artigo 15, todo homem tem direito a uma nacionalidade e ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. No artigo 16, os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, e a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. No artigo 17, todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros, e ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade.
No artigo 18, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pela cultura e pela observância em público ou em particular. No artigo 19, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem intercorrência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras. No artigo 20, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. No artigo 21, todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país e a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. E no artigo 22, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. No artigo 23, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção. E todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção dos seus interesses. No artigo 24, todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. No artigo 25, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais e todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. No artigo 26, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. O país, tem prioridade de direito na escolha do gênero, de instrução. Os pais, têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada